A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler o livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 11. Espero que você esteja fazendo a leitura da Palavra de Deus, que você esteja compartilhando a Palavra de Deus com outros. Que Deus nos abençoe. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco, a planta, o cru-cri, o risco do alpendre com as suas casarias e as tesourarias, e os seus cenáculos e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. A casa do propiciatório é o Santo dos Santos, é o Santíssimo Lugar. É a parte mais interior do tabernáculo, que se tornaria a parte mais interior do templo que Salomão construiu. Certo que Salomão construiu, Deus deu sabedoria para ele. Mas a planta, o cru-cri, foi Deus que deu para Davi. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Esse é o Davi segundo o coração de Deus. Não era para guardar os seus tesouros, era para guardar os tesouros de Deus que o povo consagrava e ofertava ao Senhor para a obra de Deus no meio do povo. E das turmas dos sacerdotes e dos levitas e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. Vê que o Senhor, na verdade, deu a sabedoria para Davi organizar todo o serviço sacerdotal, do canto, da guarda dos tesouros, dos porteiros, de tudo aquilo que se usava diariamente no tabernáculo, o azeite, o incenso, o pão. Ele preparou tudo isso já estava preparado por Deus por meio de Davi, o homem segundo o coração de Deus. O ouro deu segundo o peso do ouro para todos os utensílios da casa do ministério. Está vendo? O peso de cada prato, de cada garfo, de cada taça, Deus deu o risco, o cru-cri para Davi. Olha, eu quero que faça nessa medida, nesse peso. Também a prata por peso para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço. Deus foi maravilhoso com Davi, não é? Davi, você não vai fazer, não. Mas olha, eu vou passar para você as medidas, as doses, o peso exato de cada utensílio que eu quero que seja feito. E o peso para os castiçais de ouro e as suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e as suas candeias, também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candelas, segundo o uso de cada castiçal. Salomão, ele só tinha que pegar a receita do bolo e fazer o bolo. Deus já tinha dado a receita para Davi. Também deu o ouro por peso para o peso para as mesas da proposição. Essa mesa era onde era colocado os pães asmos, no santo lugar. Não é mais nos santos dos santos, agora ele está falando do santo lugar, os móveis que havia no santo lugar, que era o primeiro compartimento que se encontrava quando se entrava no tabernáculo, e é aquilo que deveria ser feito no templo. E o ouro para os garfos, e para as bacias, e para as escudelas, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também as taças de prata, para cada taça seu peso. Tudo no risco, tudo no cru-cri. E para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam-se de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Deus, ele é minucioso. Deus não permitiu Davi executar o plano.
mas passou para ele o risco, a planta, o cru-cri. Você está disposto a receber de Deus a planta de Deus? Ou você quer fazer o seu próprio risco, seu próprio cru-cri? Aqui eu faço assim. Será que aquilo que você está fazendo está segundo a medida, o peso de Deus para cada item? Será que eu estou fazendo assim? Vamos meditar um pouquinho, né? Tudo isso, disse Davi, por escrito me deram a entender por mandado do Senhor. Quem mandou? Deus. A saber, todas as obras deste risco, foi Deus quem deu. Isso aqui não é obra da imaginação do rei Davi. Não. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi perguntou para Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, qual é a tua vontade? Nós vamos fazer de ouro. Sim, Senhor. Quanto de ouro o Senhor quer para cada peça? Como que o Senhor quer cada garfo, cada bacia? Qual é o peso, Senhor? Quantas gramas o Senhor quer que se coloque em cada garfo? Muito maravilhoso. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não seja preguiçoso, Salomão, faz a obra de Deus. Será que hoje Deus nos deu o risco da sua volta, que está tudo na palavra de Deus, a volta, o apocalipse de Deus, a edificação da igreja, a volta, a restauração do povo israelita, judeu terreno, a edificação do israelita espiritual? Deus já tem o seu risco. Ele que falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. O Senhor Jesus tem o risco, a planta. Nós precisamos ser como Davi. Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça? Salomão, não tenha medo, versículo 20, do capítulo 28 de 1 Crônicas. Fica com medo não, Salomão. Nem te apavores. Era muito detalhe. Era muito ouro, era muita prata, era muito bronze, era muita madeira, era muita gente sob a responsabilidade de Salomão. Não seja covarde, Salomão. Não fica apavorado, não. Não se estressa, não. Não cai em depressão, não. Não fica deprê. Porque o Senhor Deus, o meu Deus, é o Senhor Deus, há de ser contigo. Ele não vai te abandonar. Não te deixará. Não vai te desamparar. Até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Qual é a obra que você está fazendo? Você está fazendo a edificação da igreja, uma só. O corpo de Cristo, um só, em toda a terra. Ou você está fazendo a tua obra? Deus não será com você. Mas se você estiver fazendo o serviço da casa de Deus, segundo Deus, segundo as medidas e o peso de cada minério, de cada irmão precioso para Deus, na casa de Deus, para Deus, e Ele é o teu Deus, Ele não vai nos desamparar. Nós não vamos viver deprimidos. Felizmente a gente tem ouvido líderes de grandes denominações evangélicas se suicidarem, tirar a própria vida. Por quê? Com certeza caiu em grande angústia, depressão, aflição, que ele achou que tirando a sua vida ele ia resolver o problema. Por quê? Certamente ele chegou nessa situação. Eu entreguei toda a minha vida, toda a minha inteligência, toda a minha força para esta chamada igreja, que é uma denominação, uma religião. Aí ele descobriu que não era para a obra da casa do Senhor. E ele não teve forças para retornar e tomar o caminho correto.
garanto para você, se você estiver buscando Deus todo dia, Deus, como que o Senhor quer que eu faça? Que jeito que o Senhor quer que eu faça? Igual aqui, qual é o peso da prata? Qual é o peso do ouro? Que jeito que o Senhor quer que eu faça essa bacia? Você não vai estar preocupado com o seu interesse pessoal. Ah, na minha denominação, na minha igreja, no meu ministério, é tantas pessoas. E aqui, esses dias eu fiquei bastante triste. O Senhor me levou a levar alguma coisa de sustento para um irmão, e ele é um líder religioso. E quando eu cheguei para entregar aquilo para aquele irmão, para aquela pessoa, ele falou: aqui eu mando, aqui eu faço, aqui eu desfaço, quem não quiser ficar aqui, que saia. E falou, e aí foi saindo. O Senhor só falou para mim assim: não fala nada para ele, só entrega para ele o que eu te pedi para levar para ele. Tá vendo? Qual vai ser o fim disso daí? Angústia, ansiedade, depressão, porque é a obra daquela pessoa. Mas se nós estivermos fazendo a obra do Senhor, cada dia você vai ficar mais alegre. E uma pessoa alegre, ele não tem depressão. Se é uma alegria verdadeira, ele de fato vive alegre, ele não vai ter ansiedade, depressão. E agora? E aí? Estou com medo. Não te apavore, Salomão. A questão é: que obra eu estou fazendo? A minha? A de um grupo, de uma denominação, de uma religião, de um sistema? Ou a obra do serviço da casa do Senhor, que Jesus falou: eu vou edificar a minha casa, a igreja. Isso é uma revelação espiritual. Garanto para você, se você entrar nesse caminho, você fala: Senhor, o Senhor é o meu Salomão. Eu não tenho que me preocupar, eu só tenho que obedecer. Faz a bacia de prata aí, agora mesmo, Senhor. Qual é a medida? Qual é o peso? Quanto de fogo? Pronto, vou fazer lá aquilo lá. Nós somos os súditos, nós somos aqueles que somos subordinados ao Espírito do Senhor, que primeiro estava como representante Davi e agora como representante Salomão. Ele não vai te deixar você na deprê. Se você está vivendo uma deprê, é porque você não ganhou a visão da casa do Senhor e você está fazendo a tua casa lá na areia, a casa vai cair. E a pessoa, quando vê aquela casa que ele fez, que ele construiu, e no areia abaixo, ele se desespera, porque foi toda a vida dele. Todo o investimento dele estava naquela construção. Ele demorou 50 anos para conseguir fazer aquilo ali. E agora está indo areia abaixo. Pois é, isso vai gerar depressão. E eis que aí tens as turmas. Olha, o Davi preparou o material físico, o material humano e o material espiritual. Aí tem as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o mistério, o ministério da casa de Deus. Nenhum homem vai frustrar tudo isso que a gente vê no meio cristão hoje, que é de derrota, que é de vergonha do evangelho, que é de escândalo, que é tudo quanto é tipo de anarquia. Não vai frustrar o plano do Senhor. Os poucos que tomarem os caminhos de Deus, dos interesses do Senhor, não serão envergonhados. Estão também contigo para toda obra, olha, voluntários. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, voluntários. Não sei se eu sou um sacerdote, eu não sei se eu tenho a palavra de Deus, eu não sei se eu sou um ministro da palavra, eu não sei se eu tenho esse dom, se eu tenho aquele dom, eu não sei se eu sou um ourives, eu não sei se eu sei mexer com a prata, eu não sei se eu sei mexer com o dinheiro, eu não sei se eu sou um construtor. Seja um voluntário. Voluntários com sabedoria de toda espécie para todo o ministério. Seja um voluntário. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Eu não quero saber o que o Senhor vai pedir para eu fazer. Eu quero somente obedecer o que o Senhor falar para mim. Aonde que Ele vai falar? Dentro de você. No seu espírito, Ele é a unção. Você deve orar, falar com Deus. Ele vai falar com você. Ele vai te mostrar o caminho dentro de você. Como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados. Quem manda é Cristo. Não é aquele irmão daquele grupo que eu falei. Aqui eu faço, eu desfaço, aqui comigo é assim, tem que fazer assado, eu ponho no banco, eu ponho para fora, eu ponho para dentro. Quem manda aqui sou eu. O que você vai falar para uma pessoa assim? O Senhor falou, não fala nada. Só entrega para ele o mantimento dele aí. Só deixa isso aí comigo. O Senhor disse que não havia barulho quando se edificava o templo de Deus, que é o chamado Templo de Salomão. Porque as pedras eram cortadas lá na montanha e ela já vinha sob medida. Só chegar e encaixar. Não havia barulho. Se nós somos essas pedras brutas, Deus vai nos deixar na montanha. E vai vir muita marretada, não é pouca não. Aí vinha uns pinos, eu estava assistindo a televisão, achei legal aquilo lá. Uma rocha enorme, mas muito grande, difícil, nossa, muito grande. Como cortar aquela rocha? Os ponteiros de ferro, de aço, não sei, ponteiros, parecendo um lápis. Não era muito grande nem muito grosso, não. E a pessoa pegava aquilo e ia batendo. Pá, pá, pá. Aí ia mais para frente, fazia outro pico. Pá, pá, na linha que ele queria cortar a pedra. Enorme bloco de pedra de rocha. Chegava um momento que ele fez assim. Pá, a rocha se abria ao meio. Caía uma banda para cada lado. Ele ia cortando aquilo nas medidas ainda dos blocos certinho. Ia recortando aquela rocha. Você quer estar lá na pedreira para o Senhor quebrar você? Cortar você na medida que Ele quer? Quanto mais duro nós formos, mais marretadas nós vamos tomar. Quanto mais moles nós formos para o Senhor, Senhor, eu sou barro. Faz do jeito que o Senhor quer. Menos marretada. Que o Senhor possa nos dar essa graça de nós vermos na palavra dEle a revelação. E que nós possamos entrar nesse caminho, desse serviço da casa de Deus, que é a igreja, não é nenhuma religião, nenhuma denominação. É algo espiritual, de você todo dia falar com o Senhor e você fazer algo que o Senhor determinou. Aquele é o peso daquele dia, da medida, da prata, do ouro. Se você andar nesse caminho, cada dia você vai estar mais feliz, mais alegre. Não tem depressão, não tem ansiedade. Cada dia você vai estar menos preocupado com você. O que eu sou, o que eu estou fazendo, qual que é o meu status, qual que é o meu poderio. Isso não vale nada. Mas você vai estar alegre. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É assim que está na Bíblia. Agora, se você está fazendo uma obra que o Senhor está triste com aquilo que você está fazendo, como que você vai ter a alegria do Senhor? Que força você vai ter? Agora, se eu estiver fazendo aquilo que Deus quer, na medida dEle, no peso dEle, não estou procurando uma obra própria para mim, Deus vai ficar alegre. O que vai acontecer? Essa alegria vai ser manifestada dentro do meu espírito, na minha vida, no meu viver diário. O que vai acontecer? Eu serei forte, porque a alegria de Deus é a nossa força. Pensou? A alegria de Deus é a tua força? Você vê o mundo caindo. E Deus fala para você assim, fica tranquilo, eu estou feliz. Fica em paz. Pronto. Deixa Deus tomar conta. Vamos falar com o Papai do Céu? É muito boa essa palavra, não é? Palavra de Deus rica.
Não precisa de teatro. Não precisa de encenação. Não precisa. Quando Deus quer falar, Ele fala na sua simplicidade do jeito que Ele quer. Ou você, para levar a palavra de Deus, você tem que fazer uma encenação muito grande para você chamar a atenção das pessoas. Para as pessoas darem atenção àquilo que você está falando. É a tua obra, não é a obra da casa do Senhor. Se é da casa de Deus, se alguém quiser fazer alguma coisa contra as coisas de Deus, o problema fica tranquilo. Deus vai falar assim, deixa, é comigo, Ele está mexendo comigo, Ele está mexendo com você. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, como eu desejo essa alegria no meu interior. Como eu desejo, Senhor, que a minha força seja a tua alegria. Me ajuda, Senhor, a me despojar dos meus pensamentos, dos meus projetos. Mostra para mim cada dia o que o Senhor quer que eu faça na tua casa, na tua igreja, na tua obra, no edificar a tua igreja, que o Senhor disse que o Senhor edificaria e está edificando. Me inclua, Senhor, nesse serviço. Abençoa as pessoas que estão ouvindo essa palavra. Liberta, Senhor, as pessoas, os irmãos, as irmãs, de todo o sistema religioso e nos ajuda a fazermos algo para a edificação do teu corpo, a igreja, na face da terra. Ó Senhor, completa a tua obra por meio de nós. Eis-nos aqui. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos debaixo da tua autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe grandemente. Que a alegria do Senhor seja a tua força. E a minha também. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.